Bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Daiane Schoms, sou do Núcleo de Pato Branco, sou professora de língua portuguesa dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. E o conteúdo que eu vou ensinar hoje é sobre sujeito e predicado. Sujeito é o ser que pratica a ação. E o sujeito, ele tem algumas classificações, né? O sujeito simples é quando ele é único, um sujeito só. E em geral ele aparece no início da oração, tá? Então, sujeito simples. José lavou as mãos. José é um sujeito único, por isso que é um sujeito simples. Sujeito composto, outra classificação. Então, dois ou mais seres que praticam uma ou mais ações. No caso, José, Maria e João lavaram as mãos antes do almoço. Preste bem atenção. José, Maria e João. Sujeito composto. 3 seres. Agora, tem o sujeito oculto, que é o nome mais simples para a gente aprender com vocês, alunos. Mas ele também recebe uma outra denominação, que é sujeito desinencial. Então, ele tem essas duas classificações, sujeito oculto e sujeito desinencial. O sujeito oculto, ele é escondidinho pelo pronome pessoal do caso reto, tá? Então, assim, vá para casa. Olha o exemplo. Vá para casa. Quem vá para casa? Vá para casa é tu ou você. Outro exemplo. Fui muito bem na avaliação. Quem fui? Olha a conjugação do verbo aí. Quem fui? Eu fui muito bem na avaliação. Então, quando não tem necessidade de escrever o pronome, tá? Ou no caso, não tem necessidade de escrever o eu, mas ele está dentro do verbo, tá? O pronome está dentro do verbo, ele é um sujeito oculto. Então, preste bem atenção. Nós aprendemos 3 tipos de classificação de sujeito até o momento. Relembrando, sujeito é o ser que pratica a ação. E ação, olha o que nós aprendemos, o que a gente lembra, os verbos, tá? Tudo que nós seres praticamos, exercemos, são ações. Ações são verbos. E olha ali, outra coisinha que é importante, interessante a gente aprender. As terminações verbais em ar, er e ir. Acordar, comer e dormir. Observe bem, 3 verbos. Então, claro que tem um outro exercício em um outro momento que nós podemos aprender esse outro conteúdo, né? No caso, as conjugações verbais, né? Trabalhando os tempos, né? Os tempos verbais. Mas nesse momento, né? A gente pode retomar esse conteúdo em outro momento, mas agora nós estamos aprendendo o sujeito e o predicado. Então, aprendemos até o momento o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto ou desinencial. E tem mais 2 classificações. Quais seriam essas classificações? O sujeito indeterminado, quando eu não sei quem está praticando a ação. Olha o exemplo. Vendem-se casas. Alugam-se bicicletas. Presta bem atenção. Vendem-se. Alugam-se. Quem está vendendo? Quem está alugando? Indeterminado. Por quê? Porque eu não sei quem está praticando essa ação, tá? Então ele fica no ar, indeterminado, porque não tem um nome específico, não dá um nome para o sujeito, como lá no sujeito simples, lá como no sujeito composto, que nós tínhamos nomes para os seres, tá? E nem sujeito oculto, porque não está alegando que fui eu, que foi você, que foram eles, que fomos nós. Não está alegando dessa maneira. Então, sujeito indeterminado, quando você não consegue definir o sujeito por um nome, certo? Outra coisa, aí vem o sujeito inexistente, ou que também é chamado de sem sujeito. Nesse caso, é quando a gente se refere a um fenômeno climático, né? Fenômenos da natureza, como chuva, neve, granizo, tá? O vento. Olha um exemplo. Venta no litoral. Geou na noite passada.
Relampejou demais. Relampejou vem de relâmpago, fenômeno natural que não depende de um ser, tá? Os fenômenos climáticos, eles não dependem de mim, tá? Não dependem de você, aluno, eles dependem do tempo. Por isso que eles não, eles no caso, um sujeito inexistente ou sem sujeito, porque não tem quem pratica, tá? É um fenômeno da natureza que acontece. Nevará no Polo Sul. Neve? Neve é um fenômeno climático, certo? Então, olha aqui, as 5 classificações do sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial ou oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. As 5 classificações do sujeito. Gravaram bem? Depois vamos fazer exercício para fixação, hein? Tá? Prestem bem atenção. E a gente pode até usar o nome de vocês aí para vocês gravarem atividade, ser uma maneira um pouco mais dinâmica também, certo? E agora, se tem sujeito, o que sobra da frase? O que sobra da frase é o predicado, tá? Se o sujeito é quem pratica a ação, o predicado é a ação praticada pelo sujeito. Esse sujeito pode ser um indivíduo, pode ser o garoto, pode ser o senhor, pode ser o cachorrinho, pode ser a professora. Mas e a ação que a professora praticou? A ação que o menino, que o gatinho, o que eles praticaram? Como que se chama? Ele tem classificação esse predicado? Tem sim, tá? E esse predicado, lembra que a professora falou um pouquinho antes sobre os verbos? Tá? Que verbos são ações e que verbos também têm terminações em ar, e ir. E que a gente vai comentar numa outra aula, a gente vai retomar. Então, presta atenção no predicado. José lavou as mãos. José é o sujeito que eu já sei, é sujeito simples porque ele está sozinho. José lavou as mãos. Lavou as mãos é o restante da frase, o restante da oração. E essa partezinha se chama predicado, tá? Predicado. Lavou as mãos. Lavou vem do verbo lavar. Por isso ele se chama predicado verbal. Ele tem apenas, tá? Ele tem apenas 3 classificações. Predicado verbal, quando tem o verbo. No caso, o gato fugiu. Fugiu é um verbo, muito importante. É o que marca e você compreende a frase. Agora tem o predicado nominal. Quando é um nome, é porque é uma característica. O idoso é feliz. O idoso feliz, eu compreendo porque é um nome e uma característica, certo? Aí, o gato morreu. O menino acordou. Deixa eu observar. Fizemos uma refeição. Fizemos uma refeição deliciosa. Fizemos, quem fizemos? Nós, sujeito oculto. Uma refeição deliciosa. Presta atenção na característica da refeição. Deliciosa. Por isso ele se torna nominal. E quando ele tem verbo e uma característica? Predicado verbo nominal. Ele tem 2. Tem um verbo que é importante e tem a característica. As crianças brincam felizes. As crianças é sujeito simples, mesmo que esteja no plural, mas se trata de apenas um grupo, certo? Somente um grupo, por isso que ele se torna sujeito simples. As crianças brincam felizes. Brincam porque é um verbo muito importante na oração e felizes porque é a característica. Certo? Estão compreendendo? Então agora a prof vai dar algumas atividades para vocês para fixarem essas explicações. Certo?